Muito bom dia, meus queridos amigos, irmãos, tanto os encarnados como os desencarnados aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e trabalho e nos abençoe Jesus, nosso amigo condicional de todos nós. É gostosa e é com alegria que a gente volta a se reencontrar. As nossas boas-vindas a Deus, mas eu costumo dizer sempre, né? Em especial, que chega pela primeira vez a nossa casa. Eu digo nossa casa porque ela é nossa mesmo, de todo mundo, né? E costumo também dizer, isso aqui é uma família. E esses elementos, esses membros que estão chegando agora, como foi essa família assim? Logo que eu gosto sempre de lembrar isso, logo que nós montamos um centro, meia dúzia de pessoas, então você fala, puxa vida, né? Será que vai ficar nisso? E uma vez um mentor nosso falou, essa família é grande, essa família é muito grande, não tenha pressa, eles vão chegando devagarinho. Olha, hoje quando eu vou falando, razão tinha, né? E acaba chegando cada dia mais. Isso é muito gratificante, meus amigos, porque através dessa nossa família é que nós vamos crescendo, aprendendo e vamos levando em frente a cumprir os desígnios que está reservado, né? A terra e seus habitantes por consequência, né? Aprendendo. E a doutrina dos Espíritos, ela veio para isso, para nos ensinar esse caminho, né? Muito bem. Mas hoje nós temos dose dupla, hoje, nossa senhora, né? Pensou, domingos cantando e encantando. Depois, esse menino, eu sempre falo menino, né? Para nós, um filho muito querido que a gente descobriu, né? Quer dizer, faz parte da família também, nem sei, ele já me falava, faz parte da família. Então, esse jovem, né, que algumas vezes eu teve aqui, com muita alegria de esse Arthur, a gente já aprendeu a gostar do valor da família. Não precisa falar muito de vocês amanhãs, mas para não tomar mais tempo, né, nós vamos fazer uma prece, o nosso curador, e depois nós vamos passar para os domingos. Pode entrar, filhos, né? Vai ter um cargo aqui, ainda me espalhar, para falar que não gosta muito de separar o casal, mas a gente tem coisa, né? Pode sentar aqui, ó. Isso. A gente tem que ficar na cadeira. Não dá. Muito bom, vamos acomodando. Eu sei que você gosta de sentar ali, né? Parece que está reservado para você, né? Então vamos agora unir nossos corações, nossos pensamentos, né? Vamos dar as mãos a Jesus e vamos caminhar com Ele em direção ao nosso Pai, ao nosso Criador, né? Agradecendo, louvando e pedindo a Ele as bênçãos de paz para todos nós, né? E vamos então fazer uma prece cada um da forma que conhece. E eu vou dizer assim: Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, este mundo de escarcel, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, com de amor, venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile e não erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimentos. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, Maria, nossa mãe, mentor da nossa graça, toda
esse Filho do Espírito que veio por nós, é com alegria que nós passamos para domingos. Jesus te abençoe. Dias para que possamos ter uma semana iluminada. Como de costume, serão duas músicas, começando por uma música cujo poema foi extraído do livro Ave Cristo, de Emmanuel, Hino às Estrelas. E na sequência, não conheço o autor, Quanto à Luz. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por teu véu. Louvores a vossa glória, nascida na eternidade. Sois jardim da imensidade, suspensos no azul do céu. Dizem-nos que tudo é belo, dizem-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prende o coração, acendendo a madrugada no campo de um novo dia, onde a aventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo peregrino que segue a mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado, sofredor. Tempos do sol infinito, descerrai a humanidade, as bênçãos da divindade, nas bênçãos do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por teu véu. Louvores a nossa glória, nascida na eternidade. Sois jardim da imensidade, suspensos no azul do céu.
ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. XB8772 está ali na esquina com os faróis acesos. Se quiser voltar para casa, né? Muito obrigado, Domingos. Muito bem, agora sim, as delongas, vamos convidar a nossa querida Antônio Tavares, que está sediado em São Pedro, do nosso conhecido, tudo que Jesus selecionou, meu filho. Bom dia a todos. Que Jesus possa inspirar as nossas reflexões nesta manhã, que possamos ter todos uma manhã de muita luz, de muita paz, que possamos nos conectar à inspiração do alto, que certamente é o que nos envolve neste momento. Amigo, aqui vieste. Foi com essa frase que Jesus recebeu o companheiro que vinha lhe trazer o beijo da ingratidão momentânea, o beijo ali que o entregava aos soldados romanos, o beijo que marcou o início do Calvário do Mestre. E nós vamos buscar refletir hoje a respeito da história dessa amizade e da proposta de amizade que Jesus tem, porque algo que nos impressiona é que amizade é essa, ou que sentimento é esse, que se refere àquele que lhe trai, àquele que lhe entrega, àquele que conviveu contigo por 3 anos, na mais profunda intimidade. Que sentimento é esse que, diante de uma traição de um companheiro, ainda o chama de amigo? De onde vem essa capacidade de amar, que compreende mesmo na queda, e mesmo que essa queda traga sofrimento, que compreende ali ainda o que tem essa talvez coragem moral de chamar esse companheiro de amigo? Então nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre a amizade entre Judas e Jesus, Jesus e Judas. Refletir um pouco sobre a história desse apóstolo, tantas vezes incompreendido e que passou para a posteridade como um condenado, como aquele que traiu o Senhor e que, portanto, merece para todo sempre a condenação. Uma reflexão muito importante a respeito de amor e misericórdia para um mundo que carece tanto desses elementos. Para um mundo que acha que encontrará a pacificação, a harmonização em termos coletivos, ainda apedrejando, mesmo que não mais fisicamente, mas virtualmente, aqueles que caem, aqueles que se equivocam. Para nós cristãos que ao longo dos séculos temos estado mais preocupados em malhar Judas ou os que caem
do que compreender e aplicar a mensagem de misericórdia que Jesus ensinou em toda a sua vida. Então, uma reflexão imprescindível se quisermos alçar-nos em termos coletivos a uma nova era. Porque sem perdão e misericórdia, nós nunca romperemos ou quebraremos o ciclo da lei de Talião, onde aquele que feriu agora será ferido por outro depois, que será ferido por outro depois, e quando terminaremos esse ciclo? Qual o único recurso para fechar esse loop ou esse ciclo sem fim? Perdão e misericórdia. Esse é o único elemento, e a gente não tem compreendido isso. Infelizmente, mesmo nós, os cristãos, que temos no Cristo a personificação da misericórdia. Porque a história de evolução do mundo é a história daqueles que, voltados para o bem, desceram à terra, sofreram o ataque do mal, mas não retribuíram o mal com o mal. É graças a estes que nós temos progredido, porque são eles que nos inspiram a novos horizontes, a sairmos do vale caminhando para os montes. Aqueles que na escuridão do ódio, da mágoa, acendem a luz do perdão, da compreensão e da esperança. E foi isso que Jesus fez em todos os momentos. Mas no caso de Judas, essa história é mais bela. A doutrina espírita esclarecendo o antes e o depois, torna ainda mais bela a história deste apóstolo que sempre me marcou profundamente. Sempre fui muito atraído pela história de Judas. Porque no fundo a história de Judas não é a nossa história. Daqueles que amam profundamente o Mestre, mas que o têm negado por tão pouco ao longo dos séculos. Que o têm entregado por míseras moedas transitórias ao longo dos séculos. Então a história de Judas é a nossa história. E a história da amizade de Jesus com Judas é a história da nossa amizade com o Mestre, ou da amizade que Ele tem para conosco. Mas que amizade é essa? Qual a proposta de amizade que Jesus nos traz? Essa amizade que compreende a condição do amigo apesar dele. Para refletir sobre essa amizade, eu me lembro de outra passagem envolvendo outro apóstolo, que está narrado no livro Boa Nova, no capítulo 12. Depois das bodas de Caná, quando Jesus começa a sua pregação pública, a sua atividade pública, ele que estava ali junto com sua mãe, porque eram amigos do noivo, e naquela cultura os amigos do noivo tinham uma responsabilidade de organizar toda a festa. Era como que o presente deles para o noivo, os amigos organizavam a festa, eram responsáveis pelos detalhes da festa. E então, em determinado momento, o vinho acaba. Pode imaginar o que era para um companheiro naquela época, na sua festa, um momento de maior alegria, faltar aquele que era um elemento essencial na cultura de então, um elemento que ainda segue sendo muito importante naquela cultura, o vinho, não para a bebedeira, mas sim aquele vinho que lembra a alegria, que lembra a comunhão. Então o amigo estava profundamente triste, é então que Maria intercede rogando ao seu filho, nosso mestre, para que reponha o vinho. Claro que existe o fato histórico em si, mas também o fato simbólico, que está por trás disso. Mas acontece que Simão, ao ver esse ato, achou ruim. Simão, que era daqueles mais intransigentes, daqueles mais turrões, daqueles mais conservadores. Depois ele chega assim, puxa Jesus à parte e começa a falar, repreender assim. Mestre, assim, diante do que você tem ensinado, o fato de você ter trazido vinho para a festa não seria um incentivo à bebedeira? Não seria um incentivo às festas e aos prazeres terrenos? Dando aquele puxãozinho de orelha assim, Jesus, né? Mas Jesus desmonta ele logo a seguir, como era característico. As perguntas que Jesus fazia
Eram as perguntas assim que desmontavam os argumentos muitas vezes dos apóstolos. Ele se volta para Simão e diz assim: Simão, você conhece a alegria de servir a um amigo? Porque Simão, certo que estava pela sua postura, por essa habilidade que nós temos de enxergar o mal em tudo e não perceber o bem que está ali presente, Simão olhou só para o aspecto negativo que poderia advir daquela ação, mas não percebeu o ato por trás, o sentimento com que aquilo havia sido feito, com o mais nobre sentimento de ajudar um amigo numa condição difícil. Então Simão se privava até o momento de conhecer essa alegria de servir a um amigo. Ele não compreendia. Então Jesus começa já desmontando o argumento dele, falando da importância de cultivar a amizade. Então ele diz: o vinho ali, Simão, é bem o símbolo da alegria com que eu quero selar o reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Senhor, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Há algo mais precioso na terra do que a amizade sincera, do que ter aquele amigo que você pode contar, do que ter aquele amigo que vibra em mesmas faixas de sintonia e busca, de experimentar desse vinho da alegria, da comunhão entre corações que se afinizam a algo de mais feliz. E são esses afetos que vão nos conduzindo a Deus numa espiral de felicidade, de apoio. E então Jesus complementa: os momentos mais preciosos da vida, Simão, são os momentos em que dedicamos para enriquecer a vida de alegria, de esperança, para enriquecer a vida dos nossos amigos, de felicidade. Esses são os momentos mais preciosos da nossa existência, Senhor. Como a nos dizer já que o que é mais precioso não é tanto a felicidade que a gente recebe dos outros. O que é mais precioso é a felicidade que a gente sabe criar para os outros. Porque essa é, em suma, a felicidade que temos. Ela é sempre a felicidade que criamos. Mas então, Simão tem a pergunta que sempre, talvez, surja na nossa mente. Mas e quando aqueles que nós amamos, nós nos dedicamos, respondem com ingratidão, com incompreensão, ou mesmo, no caso de Judas, com traição? O que fazer? Como você responde a isso, mestre? Então Jesus disse: não, o amor verdadeiro nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, assim como o ato de dar é a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições, Simão, já é em si mesma um tesouro. Isso é muito bonito, porque a gente ainda acha, o nosso amor ainda está tão próximo do egoísmo, que a gente acha que o que vai nos fazer feliz é o que nós vamos receber do outro. O que Jesus está falando é que o que realmente vai te deixar feliz é aquilo que você gera de felicidade para o outro. É aquilo que você dá. O maior tesouro não está na afeição, na compreensão e na gratidão que você recebe, mas sim no quanto você já foi capaz de desenvolver a capacidade de amar, de compreender e de perdoar. Não no que recebemos, mas sim no que damos. Porque enquanto projetamos no outro a responsabilidade de nos fazer feliz, e o dia que ele não quiser fazer mais, não teremos mais a felicidade. Mas e no dia que você descobrir que essa fonte está em você? Que ela nasce em você. E que, portanto, você traz consigo a fonte da alegria e da felicidade. Isso é importante, porque Jesus vai dizer depois a Simão:
a compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. É muito bom quando recebemos a gratidão de volta. No entanto, quando a compreensão tardar no coração daqueles a quem amamos, saibamos que temos sempre a compreensão de Deus, que sabe dos nossos propósitos mais puros. Se o outro não sabe, Deus sabe com que amor, com que dedicação você o tem amado. Então, a grande chave para a gente entender essa amizade que Jesus propõe é entender que ela é uma via de mão única. Claro que um dia se tornará uma via de mão dupla, mas o objetivo, a nascente dela é ser uma via de mão única, em que descobrimos que aquilo que nós damos é o que nos trará felicidade. E há um exemplo que eu gosto de usar sempre, porque ilustra muito bem a importância desse amor, doação que Jesus está falando. Esse amor cuja vida, ou cuja essência está no ato de dar. Os judeus, os sábios hebreus, usam um exemplo pautado na natureza. É importante porque a gente reflete como que a natureza também nos ensina as leis divinas. Eles fazem uma analogia à importância desse amor-doação. Para isso eles se utilizam dos dois lagos de Israel. Dois mares que na verdade são dois lagos. O mar da Galileia ao norte e o mar Morto ao sul. Ambos são alimentados pelo mesmo rio, o Rio Jordão, que nasce no Monte Hermon ao norte. Acontece que o mar da Galileia é um dos mares mais abundantes que temos conhecimento. Muita vida, muita pesca, um mar vivo. Por outro lado, o Mar Morto, como o próprio nome diz, é um mar estéril, um mar sem vida. Mas são alimentados pelo mesmo rio. Então um dos sábios perguntou, por que essa diferença? Ao que um deles respondeu, já sei por que essa diferença. É porque enquanto o mar da Galileia recebe as águas do Jordão ao norte e as libera ao sul para que sigam o seu caminho levando vida, esperança e alegria pelo deserto, o Mar Morto recebe as águas do Jordão ao norte e as fecha em si mesmo. Então, um recebe e passa adiante. Um recebe e doa. O outro apenas recebe. Aquele que recebe e doa, pleno de vida, fértil, abundante. Aquele que apenas recebe, estéril, morto. E não é assim com cada um de nós. Diariamente um Jordão de bênçãos não cai do alto, não passa por nós. A pergunta que nos fazemos é, que tipo de mar temos sido? O mar da Galileia que permite que esse amor divino, que é a suma doação, o maior doador do universo, passe por nós e seja transmitido aos outros através da nossa conduta, através do carinho que soubermos levar, através da esperança, da compreensão, da caridade? Ou temos sido o Mar Morto, que recebe essas bênçãos e se fecha em si mesmo, no seu egoísmo, acreditando ser possível ser feliz sozinho, ser possível ser feliz isolado? É o que Jesus está falando para Simão Pedro. Simão, o amor verdadeiro é o amor do Mar da Galileia, aquele que recebe do alto para seguir doando, e quanto mais ele doa, mais ele recebe do alto para seguir doando. Porque o primeiro beneficiado da caridade é aquele que é instrumento dela. O vaso que transporta o perfume é o primeiro a ser perfumado. É o que Jesus está falando para Simão. E é assim que a gente começa a entender essa amizade dele por nós. Essa amizade que, mesmo diante da traição do amigo, segue ele chamando de amigo. Porque ele não esperava nada de Judas. Ele o amava apesar dele. Porque ele já descobriu que o grande segredo da vida está na doação. Quem mais doa é quem mais recebe. Porque na criação divina, o movimento é inverso.
Na criação divina, movimento representa vida, enquanto estagnação representa morte. Como dizia o poeta libanês, as flores desabrocham para continuar a viver, porque reter é perecer. Tudo aquilo que para, que fica estagnado na criação, gera morte. Basta ver a água parada. Por isso o mestre dizia: quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Quem perder a sua vida por amor, a encontrou. Quem descobriu esse mecanismo de doação. Mas então ele prossegue, falando nesse diálogo com Simão Pedro. Pode ser, Simão, que um dia esse vinho da alegria se converta no vinagre da amargura. Já meio que profetizando o que viria a acontecer. Todo o vinho do amor que Ele nos deu, nós temos devolvido ao longo dos séculos e, sobretudo, naquele momento, com o vinagre da amargura e da ingratidão. Mas Jesus diz: ainda assim, terei alegria em tomar esse vinagre, por amor e por dedicação àqueles que eu vim buscar para o amor do meu Pai. Mesmo que me deem vinagre, Simão, eu continuarei tomando com alegria. Porque ainda que todos os nossos amigos se tornassem um dia nossos adversários, ou mesmo nossos inimigos, Simão, jamais poderiam nos privar da alegria de um dia ter lhes dado algo. Essa alegria ninguém pode nos tomar. A alegria de um dia já ter ajudado, já ter amparado alguém. Esse é o tesouro. É essa amizade que Jesus propõe. Essa amizade que ama apesar dele. Eu lembro de uma frase de Emmanuel, que ele diz assim: a maior mostra de dedicação que nós podemos dar ao divino amigo é amar alguém que tudo na vida tem feito por não merecer. Porque ao amar alguém que merece, é espontâneo. Percebam que tudo se resume a amar aquilo que não é amável. Porque amar o que é amável é simples, fácil. Amar o que não é amável é o Evangelho. Por isso que no encontro que a gente estava em Belo Horizonte, ano passado, no Vida C, Ricardo Fardil, grande palestrante, homeopata, ao final do evento foi solicitado que cada palestrante dissesse uma frase que resumisse o encontro, ou o nosso propósito de estar ali. E ele disse então essa frase: sabe por que nós estamos aqui? Para aprender a amar o que não é amável. Esse é o objetivo do cristão. Aprender a amar aquele que tudo fez para não merecer esse amor. E é isso que Jesus tem feito por nós ao longo dos séculos. Paulo, Saulo, tudo tinha feito para não merecer o amor. Jesus o amava mesmo assim. Judas, tudo tinha feito para não merecer o amor. Jesus o amava mesmo assim. Porque Jesus não vê você agora, Ele vê o que você pode vir a ser e será. Esse é o nosso objetivo. Amar aquilo que não é amado. Como diz o mestre, amar os vossos inimigos, para que vocês possam se aproximar daquele que é a perfeição absoluta. O Pai amoroso que não faz acepção entre os seus filhos e que faz com que o sol se erga sobre maus e bons e que a chuva caia sobre justos e injustos. Mas é interessante a gente reparar um detalhe. O sol se ergue primeiramente sobre quem? Sobre os maus. Porque quem precisa de mais luz? O mal ou o bom? Então ele faz o sol se erguer primeiro sobre os maus. E a chuva cai primeiro sobre quem? Sobre os justos ou os injustos? Sobre os justos. Porque quem está mais preparado para passar pela tempestade? O justo. Esse é o Pai que ama a todos apesar dele. Porque ele sabe que tudo que é erro, equívoco, tem data de limitar, tem data de validade, é limitado, transitório, mas tudo aquilo que tende para o bem é eterno. Então ele não diferencia os que estão no mal e os que estão no bem. Para ele não há essa divisão.
Ele vê todos como seus filhos. Esse é o olhar do Cristo. Esse é o olhar que somos convidados a ter. Esse é o olhar que Jesus tinha para Judas. E como é que ele começou, então, a manifestar ou a iniciar o processo de acolhimento daquele amigo que estava por cair? Porque ele começou, desde o início da sua tarefa, ele esteve sempre muito próximo de Judas, muito atento às tendências do amigo. Ele identificava em Judas a tendência da cobiça, da precipitação, do imediatismo. Porque o que foi o grande erro de Judas? Ele amava profundamente Jesus, só veio a percebê-lo depois que o entregou. Mas o que era o grande erro de Judas? Ele achava que Jesus era brando demais, manso demais, ia demorar demais para a edificação do reino. E ele falou, vamos usar então a política? Vamos acompliciar o reino de Jesus com as forças políticas e os interesses terrenos? Já que ele não faz isso, eu faço por ele e depois dou a coroa para ele. Então a gente prende ele de fachada, a gente dá o golpe pela violência, eu assumo o poder, pego a coroa e falo, tiro ele da prisão, mestre, está aqui a coroa. Seu reino está aí na terra. Essa era a visão de Judas. E foi essa a pedra de tropeço. Mas Jesus sabia disso. Tentou de todas as maneiras orientá-lo. Judas, como você quer exigir um reino de Deus que surja por imposição? O reino de Deus não virá por meio de políticas exteriores que vêm de fora para dentro, Judas. O reino de Deus só surgirá pela adesão consciente dos corações, começando por dentro para refletir por fora. Então, todo momento Jesus alertando. Mas quando ele via que as coisas estavam se complicando, que o amigo realmente estava próximo, na última ceia, ele tem um gesto marcante. Jesus está sentado com seus amigos, na mesa ali da fraternidade, o último encontro mais profundo com os amigos, antes da crucificação, quando Jesus, que era o patriarca da refeição, aquele que era vamos dizer, o líder, pega o pão, uma atividade que pertencia ao patriarca da mesa, pega o pão, parte o primeiro pedaço e o dá para quem? Judas Iscariotes. Porque naquela cultura, assim como na nossa, o primeiro pedaço vai para quem se deseja homenagear. E a quem Jesus homenageia? Judas. Ali Jesus falava assim para ele, Judas, não importa o que você fizer, eu sempre vou te amar. Faça o que você fizer, haja o que houver, Judas, eu nunca vou desistir de você. Porque esse é o meu compromisso com os meus amigos. Como ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou voltar para trazê-los, para que um dia estejamos todos juntos neste lugar. E Jesus voltou pelo Consolador prometido, reforçando o convite para que estejamos juntos. Mas esse é o compromisso do bom pastor, que deixa as 99 ovelhas no campo para buscar aquela que se desgarrou, porque sabe que não existirá felicidade plena enquanto todas não estiverem reunidas no redil. Esse é o compromisso de Jesus, que não repousará enquanto houver uma lágrima nessa terra, dele e dos seus propósitos. Então ele estava dizendo para Judas, Judas, saiba disso, eu te amo. Mas Judas, já absorvido pelos seus intentos, já envolvido, claro, também pelas influências, se deixa conduzir e faz o que fez. Se acomplicia com os sacerdotes, e então tem aquela ingrata surpresa quando percebe o que havia feito, retorna aos sacerdotes, que eram mais hábeis que ele, e talvez mais culpados do que ele. Eu quero desfazer o trato. E a resposta que houve, isso é problema teu. Agora é com você. E então cai um remorso profundo, porque amava o Mestre. Mas será que a gente poderia achar que Jesus, apesar de tudo isso, havia esquecido do amigo?
processo de resgate continua. E Humberto de Campos vai nos narrar uma bonita mensagem no livro Estante da Vida, capítulo 34, intitulado Anjo Solitário. O que acontecia durante a crucificação do Mestre? Jesus estava ali na cruz e a grande maioria dos mortais não conseguia ver o ambiente espiritual que se formou. O céu realmente se abriu, fios de luz inextinguível se conectavam da cruz ao céu. Anjos, as multidões, legiões e legiões de anjos desciam e envolviam o Mestre, alguns entoando cânticos, outros pensando as feridas do Mestre, outros acendendo luzes e saneando o ambiente espiritual. Mas eis que então, diante daquela multidão, um anjo especial desce da mais elevada altura, solitário, sozinho, segundo Humberto de Campos, o mais belo dos anjos. Aquele anjo desce, se aproxima de Jesus, beija-lhe os pés e então se prostra embaixo da cruz. Volta o seu olhar para o olhar de Jesus, como a esperar ansiosamente uma orientação. Então ele sobe, abraça, enlaça Jesus e coloca o ouvido na sua boca para ouvir algo que Jesus iria lhe sussurrar. Então Jesus sussurra uma ordem e esse anjo sai ligeiro para cumpri-la. Qual a ordem? Vá auxiliar Judas. Qual é o anjo? O anjo divino da caridade. Então nem mesmo na cruz, nem mesmo após a traição, Jesus pensava em si. Jesus estava pensando no amigo que caía. Esse é o amor que estamos falando. Esse é o amor que Ele tem por nós. Mas pensa que acabou? Porque muitos de nós podem pensar, após a cruz, após deixar o mundo, depois de tanta humilhação, depois de receber tanta ingratidão, Jesus buscaria o repouso no seio divino. Será? O que Jesus faz nos 3 dias que intermediam a crucificação e a sua ressurreição? Vai para os céus? A própria tradição cristã já o diz, desceu aos infernos. Desceu às regiões espirituais mais inferiores, em busca do quê? De um amigo que gritava. De um amigo preso da loucura, preso na loucura e no remorso inimagináveis. E depois de buscá-lo, Jesus encontra ali Judas. E buscando consolá-lo, acariciá-lo, até que pelo menos pudesse adormecer, minorando-lhe a dor. É o que vai narrar Maria Dolores, e peço Vênia para ler o poema, no livro Coração e Vida. É um poema um pouco extenso, mas creio que vale a pena. Vale a pena a gente meditar a respeito. Ele se chama Amor e Perdão. A Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enterrecido. O sol reaparecia resplendente, a névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía: por que, Senhor? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada no ermo deste pouso derradeiro. Nisso ela viu alguém, seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno. O excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado, ela gritou: Senhor. Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor.
Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se Jesus, não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto e ainda não fui ao Pai. Revesti-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo pouco a pouco, consegui que enfim ele pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de um outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Esse é o amigo divino que todos temos. Um amigo que mesmo após a crucificação, ao invés de pensar num descanso, pensa um amigo em profunda aflição. Pensa num amigo caído. Dando prosseguimento a um processo que começou no início do apostolado. O processo de conduzir esse irmão de novo ao colégio apostolar. De resgatá-lo das quedas, de suas próprias fraquezas e invigilância. Mas pensamos que acabou. Pensamos que foi só isso. Não bastasse esse auxílio, Jesus, após tê-lo feito adormecer, enviou depois, mais adiante, uma outra emissária do amor, do perdão e da compreensão, para amparar o amigo caído. E aqui peço vênia para ler outro poema, também de Maria Dolores, a respeito de Judas e do resgate de Judas por Maria. Esse está no livro Momentos de Ouro, se chama Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz.
e em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastima é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso de abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou o anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Meus amigos, como dimensionar o amor que nos envolve? Como dimensionar esse amor divino que, pelos seus emissários, o maior deles, o Cristo, nos acompanha em cada passo da existência e tem nos reerguido dos abismos mais profundos de nossas quedas? Eu gosto muito de uma frase de Paulo que ele diz assim: onde abunda o pecado, superabunda a graça divina. O que ele está falando? Quanto maior é o buraco que você cai, maior será o amor divino a te envolver. Porque a misericórdia celeste é isso. Ela é como um oceano infinito. Não importa o tamanho do buraco, ela vai preencher todo. E Jesus é para nós a personificação desse amor, dessa amizade que ama apesar dele. Por isso ele vai nos dizer: ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Se fizerdes o que vos mando, sereis meus amigos. É interessante isso. Por que ele chamava Judas de amigo já então? Porque ele já via em Judas o que ele deveria ser. Ele sabia que um dia o amigo, como de fato conseguiu, estaria novamente no colégio apostólico. Mas Jesus acrescenta: já não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. Mas tenho-lhes chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Esse é o compromisso divino amigo conosco.
A amizade dele já é sublimada, que não desiste. A pergunta que nos compete é: quando poderemos retribuí-la, sendo também seus amigos? Porque Judas, o amigo que caiu, já se redimiu. Após duras e duras provas, completou a sua redenção no século XV, na França, como uma nobre donzela, entregue também por algumas moedas pelos seus companheiros. Cujas últimas palavras, na pira em que morreu, foram: Jesus. E ali Judas, como Joana d'Arc, pôde finalmente receber o ósculo do perdão de sua própria consciência e alçar-se novamente aos planos do Mestre. Creio que Jesus, certamente Jesus lá estava para recebê-lo, dizendo: agora sim, amigo, aqui viesses agora, enfim, se unir comigo e com os nossos amigos, para todo sempre no meu reino de amor e paz. Humberto de Campos, quando faz uma visita a Jerusalém, a cidade onde tudo isso ocorreu, vê ali um homem meditando à noite, revendo aqueles lances, relembrando aqueles momentos. E então o benfeitor lhe diz: sabe quem é? Não, Judas. Judas, o apóstolo? Sim, ele mesmo. Então diz Humberto de Campos: entre as minhas imperfeições de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. Aquele que cometeu o ato equivocado já se alçou. Nós, aqueles que temos crucificado, o apedrejado, o malhado ao longo dos séculos, cá estamos. Mas como disse Judas para Humberto, tenho aprendido que a misericórdia dele, do divino amigo, é infinito. É infinito. Que se eu o trair uma vez por 30 moedas, por quantas vezes os homens não têm entregado e negado, por muito menos. No entanto, ele não desiste da humanidade, porque o seu compromisso é unir a todos no grande banquete da fraternidade e da luz. Então, refletir sobre a vida de Judas, sobre a história dessa amizade, é refletir sobre esse amor divino que, não importa o que façamos, nunca perderá as esperanças em nós. Portanto, não perca também você as esperanças em ti mesmo. Se Jesus confia em ti, se Jesus investe em ti, por que tu não investirias? Se Deus investe, se Deus vela por ti, auxilia esse auxílio divino a te auxiliar. Para que a gente possa um dia responder a Jesus quando Ele questiona a gente, toda vez que a gente entra numa casa religiosa, buscando, Ele está ali na porta e pergunta: amigo, a que vieste? Até hoje nós temos respondido com um beijo da ingratidão, em que estamos aqui próximos a Ele, mas no mundo temos destoado em nossa ação, não correspondendo a essa amizade, pelo amor que soubemos semear no nosso caminho. Mas um dia, e essa é a esperança dele, a esperança de todos nós, quando ele nos perguntar: amigo, a que vieste? Nós poderemos, como Judas, responder: vim enfim, amigo, para a união eterna. Vim enfim responder ao seu chamado. Vim enfim retribuir esse amor com que tem me envolvido por tantos e tantos séculos. Que Jesus nos auxilie a despertar para esse amor e a retribuir esse carinho, esse amor divino com que Ele nos tem amado. Que Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Eu descobri, quer dizer, eu confirmei hoje que eu vou ter uma fonte de renda muito grande. Eu vou pôr uma caixa de lenço para vender lá embaixo. Ultimamente a turminha tem feito a gente chorar. Arthur,
Obrigada, filho. Que Deus te abençoe. Continue te dando essa inspiração cada vez mais para nos esclarecer, orientar, né? Mas tem uma pessoa que quer falar também, né? Parece. A Renata tem um aviso para dar. Bom dia a todos. Arthur, então você já preparou os pais? Eu vim dar um recado principalmente para os pais que têm os filhos na evangelização, tá? Há alguns anos a gente vem trazendo para casa a metodologia da educação do espírito. Essa semana nós tivemos o Divaldo Pereira Franco fazendo uma entrevista no Jô Soares. Todo mundo aí recebeu no Facebook. Vocês receberam no WhatsApp, né? E teve uma frase que marcou muito, que ele prefere um ateu digno do que um religioso hipócrita. Não sei se foi essa linha de raciocínio que o Arthur conduziu, mas eu peguei o finalzinho ali dessa necessidade de nós vivenciarmos tudo aquilo que nós conhecemos, para que no nosso despertar não entremos em perturbações desnecessárias, pelo remorso, pelo arrependimento, pela consciência de culpa. Nós então da evangelização, e vocês sabem que aqui na casa acaba que eu coordeno toda essa equipe de evangelizadores, e nós estamos trazendo há alguns anos, não começamos hoje nem ontem não, são anos, trazendo e amadurecendo a mentalidade dos nossos educadores para uma prática diferenciada. Porque nós estamos trazendo para dentro da casa espírita, e isso não é baseado na obra de Allan Kardec, a prática do mundo para dentro das nossas casas. E aí a gente está reproduzindo aquilo que já não serve na nossa sociedade, dentro de um espaço que seria talvez a única oportunidade de uma real educação moral dos nossos filhos e dos nossos jovens. E o Arthur também é cúmplice, né? Nós somos estudiosos do professor Eurípides Barçanufo. É uma metodologia diferente, onde a arte está presente, a reflexão está presente, e não é a imposição de conhecimentos. Porque a imposição não faz com que o outro saia do seu lugar e se sinta na condição de ser agente da sua vida. Respeitando o livre-arbítrio, respeitando a maturidade espiritual de cada um. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque como nós estamos fazendo toda essa transformação com os evangelizadores, nós começamos esse ano a trazer para a sua prática dentro da casa espírita. Então, para alguns pais, vocês devem ter recebido essa semana a seguinte colocação dos filhos: porque agora nós vamos ter que ter música, nós vamos ter teatro, eu não quero participar, e o pai está assim. Mas vocês vão fazer isso lá, mas isso não é evangelização, tá? Então por que eu estou contando isso para vocês? Porque tudo que a gente faz aqui na casa é com muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, e nós não vamos fazer nada que vai lesionar alguém. Temos falha? Temos, porque para mudar e implantar uma metodologia, é preciso que o educador, antes de mais nada, repense, tome a decisão de aceitar o novo, de entender o que é essa metodologia. Por isso que eu falei para vocês que nós estamos há anos fazendo essa mudança. E muitas vezes aqui dentro, né, a gente não é muito reconhecido, mas o pessoal aí fora joga no Portal da Luz uma imensa responsabilidade do nosso trabalho. Todo mundo fala assim: nossa, por que vocês isso? Por que o Portal da Luz? Porque essa casa é uma fama que eles falam, e graças a Deus uma fama boa, que a gente ainda nem plantou o trabalho. Eu acho que nós estamos começando, mas muitas pessoas de fora já reconhecem a estrutura e a postura dos nossos educadores, que são diferenciadas. Nós faremos então, desse mês de agosto
até mais ou menos novembro, uma mudança nas nossas aulas, porque nós estamos construindo um sarau. E essa construção vai ter teatro, vai ter música, poesia, tudo construído no horário da evangelização, para que nesse comecinho eles não precisem vir em outros horários, no domingo à tarde, no sábado à noite, para a gente sentir também e despertando nas nossas crianças e nos nossos jovens esse interesse pela arte espírita, por mostrar de uma forma diferente um conteúdo. E para isso, para quem faz teatro, para quem dança, sabe o quanto que a gente precisa estudar para transformar aquilo num teatro. Tá? Então eu vim aqui pedir a colaboração de todos vocês. Desculpa, a gente está usando o momento de público, né, onde tem alguém que nem é pai, nem é mãe aqui, mas é importante para que você também conheça sobre essa metodologia, sobre o que é a evangelização de espíritos, que tudo está pautado em estudo, de muita pedagogia, de muita psicologia, e não é assim, a gente não faz à toa não, tá? Então eu peço a colaboração de vocês, não deixem de trazer, porque é música eu não quero. Nós estamos com uma equipe ali que está só monitorando aqueles que ainda não se encontraram. Hoje a gente teve grandes reflexões sobre quem foi Allan Kardec com as crianças e com os jovens, foi muito legal. Então assim, não deixem de trazer, porque pode ser que para vivenciar esse novo tem um pouco de desânimo, eu não sei como que é, então eu não quero ir. Insista, permita, porque depois vocês vão ver como que vai ser daqui 3, 4 meses esse sarau, tá? Para os pais que têm alguma habilidade, a gente já chamou o Paulo, né? O Paulo está lá ou não? Com as crianças. Nós convidamos alguns pais, quem tiver essa habilidade e quiser ficar lá pro lado de lá, seja bem-vindo, tá? Nós vamos precisar, porque nós não temos essas habilidades artísticas todas e vamos precisar de ensaio, de participação. Vocês entenderam o recado? Assim, não desanimem, tragam, eles vão, no começo fica um pouco assim, mas eu tenho vergonha. Não é obrigatório. A criança pode estar só ajudando a elaborar um texto, por exemplo, ela não precisa vir interpretar. Tá? Então, cada um vai estar livre para estar escolhendo uma atividade. E no começo, para quem não está acostumado a ser livre para escolher, porque, salvo engano, a gente passa a nossa vida com os nossos pais dizendo: vai com essa roupa, não põe isso, você vai estudar nessa escola porque é melhor. E nunca aprendemos a escolher. Então, na nova era do Espírito, é preciso mudar a metodologia para que a gente se sinta livre na nossa liberdade de fazer escolhas e sermos responsáveis por ela, sem medo e sem culpa, porque isso foi algo que construíram na nossa história. Então chegou a hora de vivenciarmos a nova era do Espírito. E eu conto com a colaboração de cada um de vocês, porque vocês não fazem para mim, vocês não fazem para a Dona Isaura e não fazem somente pelos seus filhos. Nós estamos trabalhando, preparando os trabalhadores de Jesus. Muito obrigada. É isso aí, os recados vão chegando. Eu tenho mais um recadinho aqui. Propaganda. Dia 22 de setembro. Que dia da semana que é? Quinta-feira. O Arthur estará na casa Eurípides Barçanufo. É isso, né? Que chama lá, né? Para quem a gente tem mania de falar no centro de fulano, no centro de ciclano, então é no centro do Ariovaldo. E dia 8, domingos. Ô Ariovaldo, cadê o Ariovaldo? Cadê? Você veio fazer propaganda da tua casa aqui, é? Já veio uma aqui querendo tirar a turma daqui e levar para lá. Agora vem você? Não, mas vão, gente, vale a pena. Então, dia 8, domingos, e dia 22, o Arthur, quinta-feira, eu tô aqui, Arthur, não posso ir lá. Muito bem. Gente, vocês, ao adentrarem a casa, verificaram um recipiente ali na entrada, diferente, né? O que vocês leram ali na frente daquele recipiente?
doação de remédio. É assim que está escrito lá? Farmácia solidária. Então por que a pessoa, uma das pessoas responsáveis por esse projeto, pediu uma licença para que colocasse essa urna lá? Para que vai servir? Quantos de nós vamos ao médico, o médico receita o medicamento lá, a gente vai à farmácia, adquire um remédio, chega em casa, toma um comprimido, por não sei quantas razões, a gente deixa de tomar e a caixa de medicamento fica lá abandonada, passa o tempo, vence, né? E, quer dizer, não serviu para nada, né? Então essa equipe está recebendo em doação esses medicamentos e vão repassar às pessoas necessitadas. Naturalmente, tudo sob um controle muito rígido. E então aqueles que têm aqueles medicamentos em casa que estão no prazo de validade, eles serão repassados. Mas aqueles que estão já vencidos também podem trazer, porque eles vão fazer essa seleção e vão descartar da maneira mais correta possível, né? E os que estão dentro do prazo serão doados às pessoas carentes. Então é por isso que o portal aderiu a essa campanha, porque é meritório. Encontrarão também na mesa ali embaixo, a mesa redonda, revistas espíritas, a Tribuna Espírita, o Mensageiro. Gente, pode levar. As revistas, eu gostaria que fizesse o seguinte, porque se eu não me engano estão 3 números, né, diferentes. Então cada um leva de um número, depois trocam entre si. Faça com que essas revistas circulem, né, entre as pessoas. Se quiser para fora também, não tem importância, mas faça essa campanha. A agenda cristã, chegou na agenda anual, né, 2017 já. Tá linda, mas está acabando. Então, se alguém se interessar, deixa lá o nome que a gente vai encomendar mais. E o livro Céu Azul, muitas pessoas que encomendaram ainda não levaram, estão lá à disposição, tá bom? Esses são os recados. E agora, para encerrar de vez, o Domingos está aí, né? Cadê o Domingos? Está escondido hoje, Domingos? Domingos, como prece final, a música nos conduzirá os pensamentos, e é o momento então de acompanhando a música e pensando naquelas pessoas que nós gostaríamos de ajudar, favorecer com as nossas vibrações. Os médiuns passistas, por favor, enquanto isso, vão tomando os seus lugares, e as pessoas que precisarem receber o passe serão atendidos. É só aguardar também no devido lugar e tudo bem. Então, durante a música agora, vamos acompanhando e vibrando pelas pessoas que necessitam de ajuda. Tenham todos uma ótima semana e até de repente.